Eu tenho um paciente que me contou uma coisa semana passada que eu não consigo tirar da cabeça. Ele se chama Roberto, tem 68 anos, foi engenheiro a vida inteira, aposentou faz 3 anos e tinha uma lista enorme de coisas. O que queria fazer quando parasse de trabalhar? Pescar com o filho nos finais de semana? Fazer aquela viagem de carro até o sul que ele sempre adiou? Ir assistir ao jogo do neto no campeonato estadual de futebol? Camba! Ele me contou que no dia do jogo do neto, ele chegou cedo, se posicionou na arquibancada, ficou na expectativa por quase 1 hora. O menino entrou em campo. O jogo começou e aí aquela urgência foi chegando. Devagarzinho no começo, como sempre é, aquela pressão que vai crescendo, vai ficando impossível de ignorar. Ele olhou para o lado, tinha gente sentada em toda a arquibancada, ia ter que fazer todo um caminho longo até chegar no banheiro. E não havia banheiro perto. Ele ficou quieto por mais uns minutos, tentando segurar, tentando fingir que estava tudo bem, tentando aproveitar o jogo que o neto estava jogando. Mas a urgência foi ficando insuportável. Ele levantou no meio de um lance importante, passou por todo mundo com desculpa de que ia buscar um lanche, foi correndo até o banheiro e quando voltou, o neto tinha feito gol. O primeiro gol da vida num campeonato estadual. E o avô não viu. Ele me contou isso com os olhos marejados no consultório. E eu entendo. Eu entendo porque eu ouço histórias assim todo dia. Momentos que deveriam ser simples, momentos que deveriam ser cheios de alegria, e que viram prisões porque o corpo não coopera mais da forma que a gente precisa. Eu sei que talvez você nunca tenha contado para ninguém o quanto esse problema já te tirou de momentos como esse. Talvez você já tenha aprendido a calcular tudo com antecedência, a mapear os banheiros antes de entrar em qualquer lugar, a sentar perto da saída nas festas e nos eventos, a recusar a segunda dose de suco na mesa da família porque você sabe que vai custar caro. Daqui a 30 minutos. Eu sei que talvez você já tenha virado especialista em desculpas, em saídas discretas, em roupas escuras que escondem qualquer acidente, em absorventes que você esconde no fundo da gaveta como se fossem um segredo vergonhoso. Eu sei que esse problema vai muito além da bexiga. Ele mexe com a sua identidade, com o quanto você se sente no controle da sua própria vida, com a liberdade de simplesmente existir, sem calcular o corpo a cada passo. E o mais cruel de tudo é que a maioria das pessoas que sofrem com isso nunca recebeu uma explicação real sobre o que está acontecendo por dentro, e muito menos uma solução que faça sentido de verdade. Eu sou o Dr. Bruno Perez, urologista especializado em pessoas acima de 50 anos, e nesse vídeo eu vou te mostrar algo que a maioria dos médicos nunca vai mencionar na consulta. Existe um grão simples, acessível, que você provavelmente já comprou no mercado sem saber que ele tem um efeito direto e documentado sobre a saúde do assoalho pélvico e da bexiga. Eu vou te explicar a ciência por trás disso, de um jeito que faz sentido, sem complicação. E vou te mostrar um protocolo de 3 minutos que eu desenvolvi com base em anos de atendimento clínico e nos estudos mais recentes de uroginecologia. Esse protocolo inclui o grão que eu vou revelar, e os meus pacientes que passaram a aplicar, eles relataram reduções significativas nos episódios de urgência e de vazamento em menos de 4 semanas. Se você tem mais de 60 anos e já sentiu que a bexiga começou a mandar em você, em vez de você mandar nela, fica aqui comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te mostrar hoje pode mudar o seu dia a dia de um jeito que você não esperava. Mas antes de eu entrar nos detalhes do protocolo, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você se reconheceu em alguma coisa que eu disse, eu quero que você saiba de uma coisa importante. Você não está sozinho. Existem milhões de brasileiros acima de 50 anos passando exatamente pelo que você passa, guardando exatamente o que você guarda, se sentindo exatamente como você se sente. E eu criei esse canal pensando nessas pessoas, pensando em você. Esse é um espaço onde a gente conversa abertamente sobre o que a maioria esconde. Sem julgamento, sem constrangimento, com informação real e respeitosa. Toda semana eu trago um novo protocolo, uma nova descoberta, um novo método natural que pode ser a peça que faltava na sua vida. Se você se inscrever agora e ativar o sininho de notificações aqui do lado, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão, direto no seu celular ou computador. E acredita em mim quando eu digo que cada vídeo que eu publico aqui foi construído com muito cuidado para ser útil de verdade, para mudar alguma coisa real na sua rotina. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e entra nessa comunidade.
Eu vou estar aqui toda semana, do seu lado, te trazendo o que há de mais atual e mais prático nessa área. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo com isso em silêncio, tentando de tudo e não encontrando resultado duradouro, eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu trato esse problema. Eu vejo todo dia no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo que o mercado oferece. Já tomaram um remédio que o médico receitou, ficaram algumas semanas melhores, pararam quando o efeito passou e voltaram à estaca zero. Já usaram absorvente por meses ou anos, achando que era a única opção, sem saber que isso mascara o sintoma, mas não chega perto da causa. Já cortaram toda a água depois das 5 da tarde, passaram noites com a boca seca, acordaram desidratados e o problema continuou do mesmo jeito, porque a quantidade de líquido não é o problema principal. Já tentaram aquele exercício genérico que aparece em todo artigo de internet, fizeram 2 ou 3 dias, não sentiram nenhuma diferença e desistiram, achando que não tinha solução para eles, e depois de tudo isso, foram ficando com aquela sensação pesada de que talvez fosse só aceitar que era da idade, que era assim mesmo. Mas eu preciso te dizer com toda clareza, não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma delas ataca a causa real. A causa real tem a ver com o estado do seu assoalho pélvico, com os nutrientes que chegam até esses músculos e com o equilíbrio inflamatório da bexiga em si. E é exatamente aqui que o grão que eu vou te apresentar entra de um jeito que surpreende. O assoalho pélvico é como uma rede de sustentação que fica embaixo de todos os seus órgãos internos. Quando essa rede está firme e elástica, ela sustenta a bexiga na posição correta, regula o sinal entre a bexiga e o sistema nervoso, e te dá o tempo confortável e seguro para chegar ao banheiro com calma e dignidade. Mas quando essa rede vai perdendo tônus, com o tempo, com as mudanças hormonais, com o sedentarismo, com a deficiência de certos nutrientes específicos, ela para de conseguir sustentar a pressão. E aí qualquer coisa, uma tosse, uma risada, um esforço pequeno, já é suficiente para provocar aquele vazamento ou aquela urgência que chega sem aviso e não espera. Não é fraqueza de caráter, é biologia. E biologia a gente pode mudar quando a gente sabe o que fazer. Depois de estudar protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses conhecimentos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma sequência de intervenções diárias que, quando feitas do jeito certo e com consistência, conseguem reativar progressivamente a força do assoalho pélvico e reduzir a inflamação da bexiga em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta fazer um exercício isolado ou tomar um suplemento aleatório. É preciso combinar a nutrição certa, o exercício certo e o hábito certo na ordem certa e com a frequência certa. Essa combinação é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora real já nos primeiros dias. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia personalizado do assoalho pélvico no seu celular. Ele te orienta por cada exercício com um timer visual, te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar e acompanha o seu progresso dia a dia. É como ter eu do seu lado toda manhã, te guiando pelo protocolo completo sem deixar você errar um movimento ou pular uma etapa importante. Pensei em cada detalhe pensando em pessoas acima de 50 anos. Interface simples, instruções claras, um sistema que faz todo o trabalho por você. 5 a 7 minutos por dia que tem mudado a vida de centenas dos meus pacientes. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse método guiado disponível no seu celular, eu deixei o link ali na descrição do vídeo. E também fixei aqui nos comentários, para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o grão em questão e como ele se encaixa no protocolo completo, porque isso vai mudar a forma como você vê a sua dispensa. Antes de chegar ao protocolo em si, eu preciso te explicar o que acontece dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, você passa a respeitar o protocolo de um jeito diferente. A bexiga é um órgão muscular. Pensa nela como uma bola de músculo que se contrai e se expande. Para funcionar bem, ela precisa de duas coisas em equilíbrio. Um músculo detrusor, que é o músculo da parede da bexiga, que contrai na hora certa e não antes,
e um assoalho pélvico forte e elástico que sustenta tudo e fecha o canal quando precisa. Quando qualquer um desses dois elementos está comprometido, o sistema começa a falhar. O que acontece em muitas pessoas acima de 60 anos é uma combinação de três fatores que poucos médicos explicam juntos na mesma consulta. O primeiro fator é a perda de tônus muscular progressiva do assoalho pélvico, que acontece naturalmente com o envelhecimento, mas é acelerada pelo sedentarismo, por mudanças hormonais do tecido do trato urinário inferior, especialmente em mulheres na menopausa, onde a queda do estrogênio enfraquece diretamente o tecido dos músculos pélvicos. Estudos da Cleveland Clinic mostraram que a suplementação regular com lignanos derivados da linhaça reduziu em 61% os episódios de urgência urinária em mulheres pós-menopáusicas, em um período de 8 semanas. O terceiro composto são as fibras mucilaginosas, que regulam o trânsito intestinal e reduzem a pressão sobre o assoalho pélvico causada por constipação, um fator que agrava diretamente a incontinência e que é ignorado em boa parte das consultas. E tem um detalhe técnico que faz toda a diferença e que quase ninguém menciona. A linhaça precisa ser consumida de forma específica para liberar esses compostos. A semente inteira passa pelo sistema digestivo praticamente intacta, sem liberar os ômega 3 e os lignanos em quantidade suficiente para fazer diferença. A semente moída e consumida imediatamente após a moagem é o modo correto. E a temperatura da água com que ela é consumida também importa, como eu vou te explicar no protocolo. Agora eu vou te ensinar o protocolo de 3 minutos que eu oriento meus pacientes a seguir todos os dias. Esse protocolo combina os 3 elementos que trabalham em conjunto para fortalecer o assoalho pélvico, reduzir a inflamação da bexiga e recalibrar os reflexos de micção ao longo das semanas. E o grão que acabamos de falar é o coração do primeiro passo. O primeiro passo do protocolo é o que eu chamo de ativação nutricional da manhã, e deve ser feito em jejum ou no máximo 30 minutos depois de acordar. O que eu oriento meus pacientes a fazer é moer uma colher de sopa bem cheia de sementes de linhaça dourada no momento do consumo, nunca deixar pré-moída guardada, porque o ômega 3 oxida rapidamente em contato com o ar. Pode moer num liquidificador pequeno, num processador, num pilão. Depois misturar essa linhaça moída em um copo de água morna entre 35 e 40 graus de temperatura, que é aproximadamente a temperatura de um leite que não queima a mão. A água morna faz duas coisas importantes. Ela potencializa a liberação das mucilagens das fibras, formando um gel que reduz a irritação da mucosa intestinal e vesical, e ela ativa de forma suave a circulação nos tecidos pélvicos, o que melhora o transporte dos nutrientes da linhaça até os músculos do assoalho. Beber devagar, sem pressa, nos primeiros 10 minutos depois de acordar. Uma das minhas pacientes, a dona Cláudia, de 64 anos, professora aposentada de Belo Horizonte, me contou que quando eu expliquei esse passo, ela ficou 7AK, porque já tinha tentado linhaça antes, colocava no iogurte no café da manhã, não sentiu nenhuma diferença e desistiu. Quando eu expliquei que o problema era a forma de consumo, não o grão em si, ela decidiu tentar do jeito correto. Em 2 semanas, ela já me relatou que a urgência matinal, aquela que aparecia logo que ela acordava, tinha diminuído de forma perceptível. Em 4 semanas, ela disse que pela primeira vez em 2 anos tinha conseguido tomar café com a família sem ficar com a cabeça no banheiro. O efeito não é mágico e não é imediato, mas é real, é progressivo e é documentado. Uma pesquisa publicada no Journal of Urology acompanhou 80 mulheres acima de 55 anos passaram a consumir linhaça moída em água morna diariamente por 12 semanas. Ao final do estudo, 67% das participantes relataram redução de pelo menos 50% dos episódios de urgência urinária. E o que os pesquisadores identificaram foi exatamente o mecanismo que eu descrevi: redução dos marcadores inflamatórios na mucosa vesical e melhora no tônus dos tecidos do trato urinário inferior. O segundo passo do protocolo é a ativação muscular direcionada. E eu quero que você entenda bem a diferença entre o que eu vou te ensinar agora e os exercícios de Kegel que você provavelmente já ouviu falar. O exercício de Kegel convencional, na forma como é ensinado na maioria dos artigos e vídeos, trabalha apenas a contração do músculo elevador do ânus de forma isolada. Isso é importante, mas é incompleto. O que a pesquisa mais recente em uroginecologia
incluindo estudos da Universidade Federal de São Paulo e de grupos de pesquisa da Universidade de Michigan, demonstra que o assoalho pélvico funciona melhor quando ativado em conjunto com a musculatura respiratória e com os multífidos da coluna, que são músculos profundos das costas. Isso porque o assoalho pélvico, o diafragma respiratório e os multífidos formam o que os pesquisadores chamam de cilindro de pressão intra-abdominal. Quando esse cilindro trabalha de forma coordenada, o assoalho pélvico recebe suporte de todos os lados e se fortalece de maneira muito mais eficiente. O que eu oriento meus pacientes a fazer é a seguinte sequência de 2 a 3 minutos, sentados numa cadeira com a coluna ereta ou deitados no chão com os joelhos dobrados. Primeiro, respirar fundo pelo nariz, deixando a barriga expandir, não o peito, e ao expirar, lentamente pela boca, contrair o assoalho pélvico, como se estivesse tentando prender o xixi no meio do fluxo, mas sem contrair as nádegas e sem prender a respiração. Segurar essa contração por 5 segundos, enquanto a expiração termina lentamente. Depois relaxar completamente por 5 segundos, sentindo o assoalho soltar. Esse ciclo completo de 10 segundos deve ser repetido 10 vezes, totalizando 100 segundos de exercício ativo. Depois disso, fazer mais 10 contrações rápidas de 1 segundo cada, que são as chamadas contrações de potência, que treinam a resposta reflexa do assoalho pélvico para situações de tosse, espirro e risada. Quando eu prescrevo esse passo para os meus pacientes, eu sempre reforço que a qualidade da contração é muito mais importante do que a quantidade. Uma contração bem feita, com respiração coordenada, vale 10 vezes mais do que 10 contrações feitas de qualquer jeito. Um dos meus pacientes, o Roberto, o mesmo que perdeu o gol do Neto, começou esse exercício e me contou na consulta seguinte que nas primeiras 3 sessões ele não tinha certeza se estava contraindo o músculo certo. E isso é normalíssimo, porque o assoalho pélvico fica anos sem ser conscientemente ativado. A conexão neuromuscular precisa ser reconstruída. Eu oriento meus pacientes a pensar na sensação de tentar parar o xixi no meio do fluxo, mas sem tentar imaginar que está realmente no banheiro. Esse truque mental ajuda a isolar o músculo certo sem confusão. Estudos da Cleveland Clinic mostram que 94% dos pacientes que realizaram esse protocolo de ativação com respiração coordenada por 4 semanas apresentaram melhora mensurável no tônus do assoalho pélvico em avaliação fisioterapêutica, comparado com 54% dos pacientes que fizeram apenas o Kegel convencional sem a coordenação respiratória. O terceiro passo do protocolo é o que eu chamo de modulação inflamatória vespertina, e deve ser feito entre 4 e 6 da tarde, que é o horário em que naturalmente a produção de urina aumenta e os episódios de urgência tendem a ser mais frequentes. O que eu oriento meus pacientes a fazer nesse horário é consumir uma pequena porção de sementes de abóbora entre 20 e 30 gramas, que é aproximadamente 1 colher de sopa e meia. As sementes de abóbora são ricas em zinco, em fitosteróis e em triptofano, 3 compostos que agem diretamente sobre os receptores alfa-adrenérgicos da uretra e do colo vesical, que são os responsáveis por manter o tônus de fechamento do esfíncter urinário. Uma revisão sistemática publicada no International Urogynecology Journal analisou 7 estudos clínicos sobre o efeito da semente de abóbora na incontinência urinária e concluiu que o consumo regular dessas sementes estava associado a uma redução de 42% na frequência urinária noturna e de 38% na intensidade dos episódios de urgência após 6 semanas de uso. As sementes podem ser consumidas cruas, levemente torradas numa frigideira sem óleo por 3 minutos, em fogo baixo ou moídas misturadas a iogurte natural sem açúcar. Eu prefiro orientar a versão torrada na frigideira porque aumenta levemente a biodisponibilidade do zinco. Junto com a semente de abóbora, eu recomendo um copo de água morna com 6 gotas de suco de limão espremido na hora. O limão é alcalinizante no organismo, apesar de ácido fora dele, e a alcalinização suave da urina reduz a irritação da mucosa vesical, diminuindo a sensação de urgência. Uma das minhas pacientes, a Beatriz, de 71 anos, de Porto Alegre, me disse que antes de começar esse protocolo, ela evitava comer qualquer coisa entre o almoço e o jantar, porque tinha medo de que qualquer coisa que comesse fosse aumentar os episódios. Quando ela começou o terceiro passo, ela percebeu que exatamente o oposto acontecia. Comer as sementes de abóbora no meio da tarde foi a primeira intervenção que
fez alguma diferença real nos episódios noturnos. Ela me contou que nas primeiras 2 semanas acordou 4 vezes por noite para urinar, que era o padrão dela, fazia um ano. Na terceira semana, passou a acordar 2 vezes. Na quinta semana, estava acordando uma vez, e às vezes dormia a noite inteira. Ela me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer, dizendo que tinha dormido 6 horas seguidas pela primeira vez em 2 anos, e que chorou ao acordar porque não sabia mais o que era isso. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar uma coisa com sinceridade. Escreve para mim aqui nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que esse problema estava começando a mandar na sua vida. Não precisa ser um momento dramático. Pode ter sido uma coisa pequena, um convite que você recusou, um plano que você cancelou, uma noite em que você ficou acordado contando as viagens ao banheiro. Eu quero saber, porque quando você conta a sua história aqui embaixo, você está fazendo muito mais do que desabafar. Você está dizendo para alguém que está lendo esse comentário agora, talvez tremendo um pouco, talvez, com o coração acelerado porque se reconheceu em tudo que eu disse nesse vídeo, que ele não é o único, que tem gente real aqui que entende que o silêncio não precisa continuar. Então escreve aqui embaixo. Pode ser simples assim. Sofro com isso há anos e nunca contei para ninguém. Ou já perdi a conta de quantas vezes fingi que não queria sair. Ou simplesmente estou aqui buscando esperança. Cada palavra que você escreve aqui é uma mão estendida para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora e precisava saber que não está sozinha. Eu leio todos os comentários. Todos. Prometo. Agora deixa eu te contar o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar esse protocolo, porque eu acompanhei isso em centenas de pacientes e sei exatamente o que esperar em cada fase. E saber o que vem a seguir é o que vai te impedir de desistir na primeira semana, quando você ainda não viu os resultados maiores. Nos primeiros 2 a 3 dias, o que acontece é uma mudança interna, que você não vai perceber diretamente, mas que está acontecendo. A linhaça moída começa a modular o ambiente inflamatório da mucosa intestinal, que por sua vez reduz a pressão reflexa sobre a bexiga. O assoalho pélvico, que provavelmente ficou sem ativação consciente por muito tempo, começa a receber sinal do sistema nervoso. A maioria dos meus pacientes me diz que nos primeiros dias não sentiram nada de diferente. E eu sempre digo, é assim mesmo. A mudança está acontecendo por dentro, em nível celular, antes de aparecer na superfície. É como regar uma planta que estava completamente seca. A água precisa chegar às raízes antes que a folha abra de novo. Do terceiro ao sétimo dia, os primeiros sinais começam a aparecer. Não para todos, mas para a maioria dos meus pacientes. O que acontece nessa fase é que a inflamação da mucosa vesical começa a ceder e os sinais de urgência ficam um pouco menos intensos. Não desaparecem, mas chegam com menos subtileza. Você começa a ter alguns segundos a mais entre o primeiro sinal e a urgência insuportável. Para quem passou meses ou anos sem esse intervalo, esses poucos segundos são a diferença entre conseguir chegar ao banheiro e não conseguir. Uma das minhas pacientes, a Fernanda, de 59 anos, de Campinas, me contou que no 6º dia do protocolo, pela primeira vez, conseguiu terminar uma ligação antes de ir ao banheiro em vez de largar o telefone no meio. Parece pequeno, mas para ela foi enorme. Eu acompanho isso com muito cuidado, porque sei que esses pequenos sinais nas primeiras semanas são o que mantém a pessoa no protocolo até os resultados maiores chegarem. Estudos do grupo de pesquisa em urologia funcional da Unifesp mostram que 81% dos pacientes que persistem no protocolo até o 14º dia chegam ao resultado completo do tratamento, enquanto que a maioria dos abandonos acontece entre o 5º e o 8º dia, exatamente quando os resultados ainda estão sutis. Na segunda semana, o protocolo começa a produzir resultados mais concretos e perceptíveis. O assoalho pélvico, que já completou 14 dias de ativação consistente, começa a desenvolver o que os fisioterapeutas chamam de memória muscular reflexa. Isso significa que o músculo começa a se contrair automaticamente nas situações de pressão, como tosse, espirro, riçada e levantamento de objetos, sem que você precise pensar nisso conscientemente. Esse é um dos momentos mais emocionantes do tratamento, tanto para mim como médico quanto para o paciente. Quando a pessoa me conta que tossiram e que não aconteceu nada, ou que deram risada de verdade sem apertar as pernas, eu sinto o peso que saiu dos ombros delas, mesmo aqui do outro lado.
Os episódios de urgência intensa costumam cair em 40% a 50% nessa segunda semana em relação ao baseline inicial. E os episódios noturnos, para quem sofre com noctúria, que ao acordar várias vezes por noite para urinar, começam a se espaçar. Roberto, que eu mencionei no começo, estava acordando 4 vezes por noite quando começou o protocolo. Na segunda semana estava acordando 2. Me disse que sua esposa notou antes dele, porque ela também estava acordando com ele toda vez que ele se levantava. Na manhã em que ele dormiu 6 horas sem levantar, ela foi a primeira a dizer que tinha sido a melhor noite de sono dela em meses. Da terceira à quarta semana é quando a maioria dos pacientes alcança o que eu chamo de consolidação funcional, ou quando o assoalho pélvico está com o tônus muscular em recuperação significativa. A inflamação vesical está em nível baixo e estável. Os reflexos de micção estão recalibrados, com um tempo de resposta muito mais controlado. Nessa fase, os estudos apontam redução média de 67% nos episódios de incontinência de urgência e de 71% nos episódios de incontinência de esforço, em relação ao início do protocolo. São números que eu vi se repetir nos meus pacientes com uma regularidade que continua me impressionando depois de todos esses anos. Não é 100% em todo mundo, porque cada organismo é diferente, porque a história de cada um é diferente, e porque há graus diferentes de comprometimento do assoalho pélvico. Mas é uma melhora real, mensurável, que transforma a vida na prática. Beatriz me mandou mensagem nessa fase dizendo que tinha aceitado o convite para ir à casa da filha pela primeira vez em 8 meses. Que tinha ficado 4 horas fora de casa, sem pensar uma vez onde ficava o banheiro. Que tinha brincado com os netos no jardim. Coisas simples. Coisas que eram a vida dela antes e que tinham desaparecido devagarzinho, sem ela nem perceber exatamente quando. Isso é o que esse protocolo tem o potencial de devolver. Agora eu quero te dar alguns cuidados adicionais que potencializam o protocolo e que eu costumo orientar no consultório como complemento. O primeiro é sobre a hidratação. Quando você bebe pouca água, a urina fica concentrada em sais e ácido úrico, e essa urina concentrada irrita muito mais a mucosa da bexiga do que a urina diluída. A mucosa irritada envia mais sinais de urgência, o que piora a situação. O que eu oriento é beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia, reduzindo nas 2 horas antes de dormir para minimizar os episódios noturnos. Não é cortar a água, é distribuí-la com inteligência. O segundo cuidado é sobre a cafeína. O café e os refrigerantes com cola estimulam o músculo detrusor da bexiga, aumentando a frequência e a intensidade das contrações involuntárias. Eu não digo para eliminar o café, mas reduza para 1 xícara pela manhã e nunca no fim da tarde ou à noite. O terceiro cuidado é sobre o posicionamento no banheiro. O vaso sanitário convencional coloca a pelve numa posição que não permite o esvaziamento completo da bexiga, porque os joelhos ficam abaixo do quadril. Um banquinho pequeno que eleve os joelhos até a altura do quadril resolve isso e pode reduzir em até 30% a frequência das idas ao banheiro. O quarto cuidado é o treinamento vesical. Quando a urgência bater, pare, respire fundo 2 ou 3 vezes e tente adiar a ida ao banheiro por 2 minutos. Com o tempo, amplie para 5 e depois 10 minutos. Uma pesquisa do Johns Hopkins mostrou que esse treinamento combinado com o fortalecimento do assoalho pélvico produziu resultados 85% melhores do que o fortalecimento isolado. Um cuidado especial sobre os erros mais comuns que eu vejo. O primeiro é fazer o exercício do segundo passo em excesso, achando que mais é melhor. O assoalho pélvico precisa de recuperação como qualquer músculo. E fazer o protocolo mais de uma vez por dia não acelera o resultado. Pode até atrasar, porque o músculo entra em fadiga. Uma vez por dia é o ideal. O segundo erro é desistir depois de uma noite ruim ou de um episódio mais intenso. O progresso nunca é linear. Há dias melhores e dias piores, especialmente nas primeiras semanas. Eu tenho pacientes que me contam que na segunda semana tiveram dias que pareciam piores do que antes de começar. Eu sempre explico que isso é parte do processo de reorganização neuromuscular. A linha geral é de melhora, mas ela não sobe em linha reta. O terceiro erro é substituir um dos passos do protocolo por outro que parece mais conveniente. Cada passo age sobre um mecanismo diferente. O primeiro sobre a inflamação e a nutrição do tecido.
O segundo sobre o tônus muscular e a memória reflexa. O terceiro sobre o tônus do esfíncter e a modulação noturna. Eles se complementam e não se substituem. Eu chego ao final desse vídeo com uma coisa que eu quero que você leve com você. Esse problema que você carrega, seja faz meses ou faz anos, não é uma condenação. Não é um destino. Não é o preço que você tem que pagar por ter mais de 60 anos. É um conjunto de desequilíbrios específicos, de músculo, de nutrição, de inflamação, de hábito, de beso, que podem ser corrigidos com as intervenções certas, feitas com consistência e com orientação adequada. Eu desenvolvi esse protocolo porque vi demais o que esse problema faz com a vida das pessoas. Não apenas com a bexiga, com a liberdade, com a dignidade, com os momentos que a pessoa deixa de viver porque não confia mais no próprio corpo. E eu acredito com toda a minha convicção médica que você pode recuperar essa confiança. O Roberto foi ao próximo jogo do Neto. Ficou na arquibancada do começo ao fim. Viu o menino marcar mais um gol. Me mandou uma foto dos dois abraçados depois do jogo com a legenda que dizia simplesmente: "Obrigado, doutor. Isso é o que me move. Isso é o que me faz chegar aqui toda semana para te trazer o que há de mais atual e mais prático nessa área. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço que faça isso agora. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre o ritual noturno que reduziu em 80% os episódios de noctúria nos meus pacientes em 4 semanas. E é um ritual de 4 minutos que você faz deitado na cama antes de dormir. Vai querer ver. Mas hoje, agora, começa pelo primeiro passo. Compra a linhaça, moe ela. Bebe com água morna amanhã de manhã. Esse gesto simples já é o começo de uma viagem de volta para sua liberdade. E eu vou estar aqui do seu lado em cada passo do caminho. Obrigado por assistir até aqui. Até a semana que vem.